Olá pessoal, eu sou o Wallace Ferrari e hoje pela Aventuras na História nós entrevistamos a fotógrafa pericial Thelma Rocha e o perito Leonardo Kanashiro. Conversa muito bacana sobre os bastidores da investigação policial. Léo, Thelma, muito obrigado por dedicar esse tempo super bacana para falar de uma coisa que desperta a curiosidade de todo mundo. E eu vou começar com o Léo especificamente. Léo que está dando uma das suas primeiras intervenções, um surgimento midiático, e eu já faço uma pergunta para você. Muitas pessoas não tem como seu primeiro sonho estar envolvido tão de perto nos crimes. Ninguém na infância tem essa relação de estar perto de cenas tão obscuras. De onde partiu o seu interesse em se tornar um perito? Então, eu estava na faculdade, eu me formei em Química, que é uma área científica já. A princípio eu não tinha essa intenção, né? Queria trabalhar na área científica. E não sei exatamente o porquê, eu tive vontade de ser policial, né? Então, primeiro, na verdade, minha vontade era trabalhar na polícia. Aí, nesse meio tempo, eu acabei unindo o útil ao agradável, porque a polícia científica, né, une a parte tanto policial quanto a parte científica. E depois que eu me formei, comecei atrás das possibilidades de ser policial e encontrei a área da perícia criminal. E aí conseguiu ornar a química com todos os fatores. E você trabalha diretamente com isso, porque as coletas de amostras tem muito disso, né? Tem. Uhum. Inclusive, Thelma aqui também fez sua trajetória na fotografia pericial. Isso. E me chama muita atenção, em específico, além da sua trajetória de 28 anos, estou correto? 28 anos nas investigações, e especificamente há 28 anos atrás você era bem diferente para as mulheres. Não tinha tantas mulheres na investigação, especificamente aqui em São Paulo, e que mesmo assim você conseguiu transformar seu trabalho em algo sucinto. De onde partiu o seu interesse em entrar nisso e quais foram os problemas enfrentados especificamente por ser uma mulher? Na minha família, nós somos num número razoavelmente grande dentro da área pericial, entre fotógrafos e peritos. Então, ali na minha infância, eu não sei se a tentativa era de deixar as crianças mais quietas, né? O pessoal levava umas fotos bizarras, né? Jura? Quando você já era pequena, você já via essas coisas? Eu me recordo do meu pai ter levado fotos ou álbum do incêndio de Joelma, né? Jura? Então, ali eu acho que intertia durante meia hora e os adultos tinham meia hora de paz, né? Muitos filhos seguiram a carreira dos pais. Minha prima seguiu a carreira do meu tio, eu segui a carreira do meu pai, meus dois primos seguiram a carreira do meu outro tio. Então, não foi uma coisa assim, olha, você vai ser, né? Era mais voltado para os meus irmãos. Né? Olha, os meninos vão entrar e de repente os meninos não quiseram nem passar na porta. E aí eu prestei, meu pai ficou feliz e triste ao mesmo tempo. E aí veio o que eu antes via como proteção. Hoje, a maturidade, eu vejo que era um mundo machista, né? Então, eu entrei, por incrível que pareça, com muitas mulheres. Então, quando eu fui para a equipe do DHPP, para a equipe de perícias do DHPP, tinham muitas mulheres, a maioria ali eram mulheres. No decorrer do tempo, durante muitos anos, só ficou eu como mulher lá na equipe de perícia, né? Hoje voltou até um pouco mais. Então, assim, é maturidade. Eu não consigo falar de determinados casos onde, olha, eu sofri um preconceito, eu sofri uma discriminação, Não, eu entendia como vamos preservá-la por ser nova, vamos preservá-la por ser mulher, olha, não precisa ir em tal lugar. Hoje eu vejo que era um machismo, né? E é aquela frase, você matava um leão por dia, por ser mulher e principalmente para mostrar competência, né? Provar o dobro, né? Você tinha que provar o dobro, né? Então, eu tive grandes exemplos de mulheres. Entrei no departamento de homicídios, onde tinha uma delegada ali que já se destacava. Hoje, ela volta a ser diretora do meu departamento. Então, você tem uma história com determinadas mulheres consagradas dentro da polícia, né? Sensacional. É gostoso. Bom, com toda essa criação de ambos dentro dessa instituição,
eu creio que muitas experiências dentro da área criminal foram adquiridas e nós, por outro lado, meros mortais, temos medo de cena de crime. Eu evito cena de crime, não quero saber de cena de crime. Então desperta muita curiosidade também por essa distância. Então tem uma pergunta que parte da minha curiosidade. Quais são os primeiros passos de vocês ao entrar numa cena de crime? O que vocês evitam tocar, o que vocês fazem questão de coletar? Bom, vamos lá. Para começar, É uma trilha longa. apesar né, de eu ser o perito ali na cena do crime, a gente costuma falar que quem começa mesmo é o fotógrafo, né? No caso, a Thelma. A primeira a chegar, a última a sair. Porque o mais importante de tudo, né, antes ali, é que esteja tudo fotografado. Mesmo que às vezes por algum motivo ali, uma intempérie, alguma coisa, você perca alguma coisa, pelo menos a foto tá garantida. E aí, normalmente, como eu faço, né? Vou seguindo o fotógrafo no mesmo caminho que ele, para evitar alterar o mínimo ali, qualquer coisa que tiver, né? Algumas coisas interessantes, né? Que é até de casos que já foram solucionados por causa disso. Locais que tem muito sangue. Eu já peço para ninguém entrar, porque pode ser que tenha uma pegada, né? Inclusive, num caso, a gente solucionou porque tinha uma pegada com o símbolo da Nike ali. Uma pegada de sangue com o símbolo da Nike. E depois... associar o tênis com... Isso. Aí a gente vai na casa de um suspeito, tem um tênis da Nike ali, aí você fala, bingo. Então, primeiramente, fotos de tudo. E aí depende muito de como está a disposição das coisas. Então a gente vai fazer coleta de DNA, vamos priorizar porque é um material sensível. A gente vai... Um outro exemplo, quando tem as cápsulas decorrentes de disparos de fogo no local. São coisas que o pessoal vai andando, pode chutar, pode passar carro, e gira facinho, Então já vou recolher aquilo. Então assim, é um pouco particular de cada local, mas a gente tem uma certa hierarquia de coisas que são mais sensíveis, né? Então a gente começa por elas para garantir que aquilo seja o mais fidedigno possível, e aí a gente vai indo com as coisas que são menos sujeitas a alterações. E assim, né, é tipo ao contrário do que a pessoa que não trabalha com isso, a gente age ao contrário do que as pessoas pensam. As pessoas acham que a gente entra na cena do crime e fica ali velando o corpo, né? Que a gente vai ficar ali em cima do corpo. A maioria das vezes, o corpo é a última coisa que a gente vai começar a mexer. Entendeu? Então, você primeiro quer entender, tá, ok, estamos aqui. Por que essas cápsulas, esses estojos estão aqui? E essa mancha de sangue, por que está aqui? E esse arrombamento, foi por aqui mesmo que entrou? Será que foi aqui que entrou e saiu? Né? E esse pé? Né? Será que alguém antes, para até comunicar a cena, entrou aqui? Então, assim, o corpo vai ser o último, né? E as pessoas acham que não. Né? É até um sentimento, é ao contrário, né? Sim, me bate também mais uma dúvida em relação a isso. O que deve se fazer quando há uma interferência acidental? Por exemplo, você pisou em cima de alguma coisa que não devia. Não, isso vai acontecer. Isso não vamos ser hipócrita né? Isso vai acontecer. Foi o que o Dr. Canastiro está falando. Tem lugares onde você vai tomar mais cuidado, né? Eleger um lugar. Geralmente vai partir do perito e fala assim, olha gente, se vocês quiserem circular, circulem por ali, que eu estou examinando aqui. Mas acidentes vão acontecer. O legal é esse relato que ele falou. Você entrou e registrou fotograficamente, por mais que aconteça um acidente, você vai ter registrado anteriormente o que aconteceu. Tem aquela cena congelada do jeito. Isso, tem aquele respaldo, né? Inclusive, você falou desse bloqueio de área. A gente cita muito hoje... Em muitos casos, a interferência da imprensa em casos conhecidos, são divulgados, isso interfere na opinião popular. Contudo, dentro de uma cena de crime, há de se ter certa restrição para que não haja nenhum tipo de intervenção. Vocês já tiveram algum tipo de passagem onde tiveram problemas com a imprensa em relação à cena do crime? E como proceder em relação a isso? Até onde eles podem chegar na hora de fazer essa cobertura? Quer começar antes? É que, por mais que você... Tem momentos cruciais onde a imprensa ela vai ser, eu acho que assim, o divisor de águas do caso. Então você está sem provas, né? Você está com um suspeito, você sabe que esse cara vai
né, o famoso pinotear, ele vai fugir e tal. A divulgação dessa imagem, de repente, vai ser muito útil. Porque vão ter as pessoas que vão ligar anonimamente, vai ter as pessoas que vão colaborar, vai ter as pessoas que vão falar, eu conheço e tal. Ok. Nessa parte, pessoas desaparecidas. Eu acho muito bacana. É um aliado. Quando você entra na cena do crime, e é o famoso que ele falou agora, bingo, né? A gente vai atrás desse bingo, a gente vai atrás desse ápice no local. A gente gosta de entrar num local e você pegar ali um negócio que você fala assim, caramba, é isso. Aí quando você vê, estão filmando a mesma coisa que você está vendo e estão divulgando, ou erroneamente, ou divulgando uma coisa que é, na minha opinião, um desserviço. A perícia acabou de achar DNA não sei aonde, a perícia acabou de achar o solado de um suspeito e não vai me ajudar em nada. Né? E o me ajudar que eu digo não é fotógrafo, é toda essa equipe, é a equipe de investigação inteira que a gente trabalha junto. E aí nesse momento não vai ajudar. Olha, estão retirando do local X coisa. Não vai acrescentar. Eu até entendo que é um furo de reportagem. Tem pessoas que vivem disso. Mas o quanto que você está realmente sendo efetivo numa informação? A gente entende esse ponto. Inclusive, creio que o Léo teve alguma passagem com isso, até porque, estando diretamente, sendo elo de ligação dessa perícia com diversas informações que são divulgadas, hoje, cada vez, ainda mais com a comunicação mais rápida, com gente metida nessa imprensa agora, celular, né? É algo muito louco, imagino eu. Uma experiência própria minha, né? Assim, não foi um caso de uma interferência da imprensa. Eu acho que, via de regra, se o local estiver devidamente isolado, com as faixas, eles respeitam, pelo menos, o espaço físico, né? Pelo menos a imprensa convencional. Pelo menos a imprensa convencional. Só que aí a gente tá ali sendo filmado, né? E aí você vê o momento que a pessoa tá filmando e tal. E é uma coisa assim que é... Não dá nem pra criticar, porque você pensa o quê? Qual a maneira que eu tô fazendo a minha coleta ali, né? E tá sendo filmada, né? Então até te obriga a você ser rigoroso com o procedimento que você utiliza, né? Fazer uma beleza ali, né? Dá até pra fazer uma pose ali, né? E também fala assim, opa, deixa eu, né, tomar cuidado. Isso mesmo. Tomar cuidado. E assim, é um negócio que, se você parar pra pensar, né? Existe um procedimento legal de como você deve manipular as amostras. Se você for filmado fazendo algum tipo de erro, né? Pode ser que até aquilo pode ser utilizado para invalidar aquela prova, né? Parte de uma outra curiosidade que é da vivência de vocês. Seguinte, o caso mais chocante ou que mais chamou a atenção, inclusive da mídia, que vocês presenciaram? Bom, como os casos mais midiáticos são o departamento da Thelma aqui, né? Então tem um high class aí de tem um high class. Eu costumo falar que é uma coisa interessante, assim, porque eu acho que os casos mais chocantes, mais brutais, mais cruéis que eu fiz são até casos que não tiveram muita repercussão. Exatamente. Por incrível que pareça. Foi tão terrível que não contaram, cara. E aí, assim, ó, eu tenho uns 4, assim, que me chamaram a atenção, né? Um deles até foi logo no início, que eu comecei lá no departamento de homicídios, né? E foi um caso muito desafiador para mim, que eu aprendi muito, que fui realmente desafiado, né? Foi um caso em que a gente encontrou uma mãe e um bebê morto no local. E você lembra desse caso, né, Théo? E assim, era um caso em que ele tinha certas interpretações ali, em que você poderia ter dúvidas quanto a... O que aconteceu ali? Foi um homicídio? Uma pessoa matou essa mãe e o bebê? Essa mãe matou o bebê e depois se matou? Né? O que realmente aconteceu ali? Foi um caso bem desafiador, né? Que eu aprendi muito, assim. Foi como era novo ali no departamento de homicídio, né? Foi um tipo de boas-vindas ali. Choque inicial. Do tipo, ó, que boas-vindas, né? Aqui o negócio é sério, né? E, bom, no fim, só pra terminar, esse caso foi esclarecido, né? A investigação chegou, foi o pai da criança que acabou matando tanto a mãe quanto a criança, né?
E os outros casos que eu tenho, por incrível que pareça, né? São casos, 2 deles são casos com pessoas idosas, né? 2 mulheres idosas. E assim, foram casos que o nível de violência foi extremamente alto. Realmente eu fiquei chocado, assim, né? Como pode, como uma pessoa indefesa, né? Afinal, era uma mulher idosa. E o nível de brutalidade foi altíssimo, né? Num caso delas, teve uma violência sexual, até, por incrível que pareça, né? Era uma senhora de praticamente quase 90 anos de idade, né? E aí você para... na cabeça, né? Você para pra refletir e fala, meu, a pessoa tá vivendo, fazendo hora extra na vida, né? Vivendo aí até quase essa idade. E aí vem uma pessoa e chega nesse nível de violência, né? Um outro caso foi também uma senhora de idade, né? Que ela até era uma pessoa boa, ela ajudava pessoas, dando trabalho ali pra ajudar ela e tal. E uma dessas pessoas, vendo que ela tinha ali uma fonte de dinheiro, né? Foi um latrocínio, né? Então torturaram ela até ela falar, provavelmente era um cartão de banco, alguma coisa assim. E também uma tortura no nível de violência, assim, altíssimo, de chocar, assim, né? O pessoal fica chocado. E não saiu na mídia, quase. E não saiu na mídia, é. E um outro também foi um caso de violência sexual, né, estupro, de uma menina, seguido de homicídio, né. Também esse caso, até tiveram imagens de como foi e tudo, eu não consegui assistir. Eu vi um pouquinho e falei, não vou assistir isso. Caraca, teve imagem do ato. Teve imagem do ato, né. Eu vi Câmera de menos de segurança, registrado, nossa. É. Eu vi menos de 1 minuto e falei, não quero assistir. Foi tenso pra ti. Foi tenso pra mim. Uhum. Abre espaço pra tema também sobre esses casos. Só pra finalizar, que é... Você concluiu disso. Então, qual que é o interessante, né? Nesses 4 casos que eu citei, né? Foram casos em que eles foram solucionados e 3 deles, pelo menos, eu tenho certeza que o nosso trabalho da perícia foi fundamental para que eles fossem resolvidos. Então, ao passo que é isso, né? Você tem esses casos mais chocantes, que você até chega a perder o sono, mas você vê que é o seu trabalho ali que está funcionando, sabe? Então também é uma satisfação que não tem preço, né? Não tem dinheiro que pague, assim. Inclusive para as famílias. Inclusive para as famílias. Uhum. Essa coisa de divulgação, o famoso local de repercussão, né? Eu estou dando a minha opinião, o que me incomoda? É justamente isso que o Dr. Kaneshiro está falando. Você pegar casos extremamente violentos, pegar casos, sim, onde a imprensa devia estar ali divulgando para ajudar, você entendeu? Não foi noticiado, não foi divulgado e são casos que te marcou bem mais do que você ficar batendo na tecla, né? E dando ibope. E criar nomes. Isso mesmo, você entendeu? Toda hora você dando um ibope, eu acho que desnecessário, né? A pessoa ainda leva o nome da vítima como o nome do caso, né? Eu acho bizarro. Tem Fica uma na pessoa história do morta. país, né? Isso mesmo, tem uma pessoa morta e tá levando o nome, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas falam e até de um jeito meio imperativo de falar, mas vocês fizeram tal coisa porque o caso era de repercussão. Isso me chateia, porque você tem, a gente pegamos um trânsito suficiente para vir discutindo de um caso, né? Então, assim, e não é um caso de classe social alta, e não é um caso é um caso intrigante, é um caso que está tirando os dias de folga de pelo menos metade da equipe. E isso não é divulgado. E isso não vai virar notícia. E isso não vai virar repercussão. Me parte mais uma dúvida. O que torna um caso midiático? Eu acho que, inicialmente, a violência agregada a um lugar que quase não acontece. Eu acho que é isso. Como grandes casos que nós tivemos
que supostamente não poderiam acontecer por causa de um favorecimento social, familiar e fatores desse tipo. Passo também a palavra para você sobre o caso mais chocante que você tenha presenciado, se você se recorda de algum em especial. Caso que eu fiquei, tipo, foi o que ele falou, caramba, agora estão filmando e eu tenho que agir de um jeito, tava todo mundo olhando para mim, eu era a cena, foi reconstituição do Celso Daniel. Em Santo André. E aquela reconstituição, nós começamos os trabalhos 10 horas da manhã, finalizamos 6 horas da manhã. Então foi cansativo, era uma época ainda de filme analógico, né? de filme mesmo, máquina analógica. Então cada vez que eu ia tirar uma foto da reconstituição, vinham 500 flashes no sentido contrário e eu tinha que fazer outra foto. Então assim, eu caminhava junto com a pessoa ali, né, com o Sombra, que estava dando a versão dele na reconstituição, e eu via que a cena era comigo, né? Tá, todo mundo olhando pro fotógrafo. E eu, assim, super profissional, né? Até a postura, assim, no perco, porque não tinha nem o visorzinho para você dar uma olhada e saber se ficou bom ou não. Né? Eu super profissional, entendeu? Então, assim, isso é... Agora, casos que me tirou de órbita mesmo, que eu cheguei pro perito, ele viu que eu não estava... me emociona esse caso até hoje. Tem dias em que eu falo e eu choro desse caso. Não vou chorar hoje, eu tô bem. Hoje eu tô legal. Foi da Raíssa Eloá, que é uma menina de 9 anos, ela é autista. Ela é morta sob tortura, foram muitos ferimentos causados nessa menina. Ela foi amarrada numa árvore, num parque, né? E ela foi torturada até a morte. E aí, quando você começa a entender o que aconteceu, o autor é um menino de 12 anos. Daí você fala, para que eu não estou entendendo mais nada, para que eu quero descer. Anos. Você tem uma vítima de 9, autista, cometido por uma criança de 12 anos, você fala, não estou entendendo. Né? Como você chegou na conclusão de que tratava-se de uma criança de 12 anos? Logo nos primeiros momentos, a informação já veio de um jeito muito desinformado, né? Então, quem achou o corpo? Um menino de 12 anos. E levou a polícia até o corpo. Esse menino tinha sangue na blusa. Por um momento, ele falou que foi até o corpo e foi ver se ela estava respirando, por isso que ele se sujou. Logo depois, ele conta outra versão. Mas por ser uma criança de 12 anos, eu acho que em algum momento, nos primeiros contatos com ele, não quiseram acreditar que era ele. Então não deram a devida atenção. Quando a gente chega no local e começa a desenrolar, e tem coisas ali que você vê que foi amarrado, mas nem com tanta força, foi espancado, mas nem com tanta força, tá com cara de estuprado, mas não tá. Quando você vai para a necrópsia e o médico legista começa a dar informações que começam a ser compatíveis com quem fez não empregou tanta força. Quem fez determinadas marcas tinha provavelmente a mesma altura que ela. Aí você começa a entrar numa linha até de negativa, né? Você fala, não pode ser aquele menino que está com a blusa de sangue. E quando desenrola toda a investigação e vem até filmagens e vem até, no primeiro momento, a confissão dele, depois ele recua, era ele. É chocante. Investigar tem disso. A gente pode acreditar em hipóteses gerais, mas você nunca sabe o final, cara. O que eu acho mais gostoso não é só você não saber o final. É você traçar uma teoria, debater, né, com o perito. Ele tem outra teoria e ele quer te convencer. É um debate ali. E os trabalhos debate ferrado. E uma hora a gente vai ter que chegar num... Né, Vira uma aprovação de um com o outro, isso é bacana. E agora eu passo até licença, vou dar uma jogadinha de confete, né? Eu brinco, e ele sabe dessa brincadeira,
que às vezes a gente está no local e tá aquela discussão. Ah, porque eu acho que foi aqui, porque eu acho que foi ali, não sei o quê. E ele tá quietinho. Ele tá quietinho ali, coletando uma coisa, coletando outra. Daqui a pouco ele vem e ele fala assim, né, numa calma, mas numa paciência, ele fala assim, Thelma, sabe vou dar um exemplo besta. À vontade. Sabe a pirâmide, a terceira pirâmide? Você fala, minha nossa senhora, o que esse cara tá falando? Você fala, não sei, Cana. Então, porque tem uma teoria do cálculo de não sei o que, de Pitágoras, que o Sol, você fala, mano, o cara acho que tomou alguma coisa, não é possível. E ele começa a desenrolar uma teoria, então ele conta uma história, ele começa a desenrolar uma teoria, e você começa a olhar a cena, coisas que você não tinha visto, e ele contando a história. E daí você vai falando assim, caraca, não é verdade. Nossa, Cana, caramba, mano, onde você tava enquanto, né, a gente tava aqui. E ele desenrola, e eu brinco com ele, eu falo assim, eu gosto da viagem que ele faz, porque ele vem numa calma, e ele vem e pum, é certeiro. Eu pago um pau pra ele, eu gosto dele. E é legal ter muitas formas diferentes de ver uma cena, principalmente por chegar nessas conclusões, isso é sensacional. Inclusive, me parte mais uma curiosidade que eu tinha separado pra cá, que é a seguinte. Curioso você, né? Eu fico muito curioso, eu falei desde o começo, eu fico muito curioso com esse tipo de situação, porque a gente não tá perto, a gente não costuma estar perto, e nem faz questão. Mas as pessoas cada vez mais estão desenvolvendo esse interesse pela investigação criminal, inclusive em grandes produções que citam elas, tentam reproduzir em NCIS, CSI, produções norte-americanas, e eu quero saber, eles têm aquelas equipes que se unem, clicam em telas e o caramba. O que daquilo é verdade, tem no dia a dia de uma investigação, e o que é balela? Eu acho que o salário é O salário é a primeira coisa. Eu acho que é igual, eu acho que tudo, né? O cenário. Imagina. Os galãs. Não, Os galãs. eu vou ser muito sincera. Quem é a melhor perícia? Mano, agora eu vou arrumar uma treta absurda. Nada. Do mundo. Eu acho que é a perícia brasileira. Devo concordar. Você vê Que a gente tem Scotland Yard pouco. leva 6 meses pra descobrir uma coisa e você descobriu uma Os caras têm um crime. Os caras têm um crime por ano. Os caras vão se dedicar a um crime por ano e tem que dar esse resultado. Os caras têm 1000 coisas. Os caras têm um financiamento absurdo. Nós temos, em um plantão, 10 ocorrências. Em um plantão. É óbvio que você vai ter plantão com menos casos, mas estou até falando do crimes contra a pessoa, junto com o DHPP, com a equipe do DHPP. Você vai ter 10 homicídios num dia, onde você precisa rodar, o outro plantão vai ser pesado, isso precisa acontecer, você tem recursos. Nós temos um salto tecnológico aí nos últimos 10 anos que valeu 50. Sensacional. É muito. Ou terrível, senão a gente tá muito atrás Não é antes. legal, cara? Muito bom, é muito bom. Tô mentindo? Não. Então eu acho que a gente é bom. Não pode falar palavrão. Bom pra caramba. Pra caramba. É que eu não sei falar caramba. Pra Isso aí caramba. não. Eu acho que funciona mais ou menos assim, né? Nessas séries, tem muita coisa que eles têm lá, que a gente tem na nossa realidade, que a gente utiliza. A primeira coisa é que na série eles fazem uma análise Um episódio. em 15 segundos ali, né? Coisa que aqui a gente demora meses, né? E mesmo que seja em qualquer outro país mais desenvolvido que seja, eles também vão demorar muito tempo, porque afinal tem processos ali que são demorados por ele ser mesmo. Os laboratoriais. Os laboratoriais. Né? Uhum. Assim, nessas séries também eles partem de coisas verdadeiras e dão uma forçada, né? Mas assim, o que eu acho legal, né? Eu acho que aqui em São Paulo, né, que é a realidade que eu conheço, né? Inclusive na nossa equipe, né, de homicídios, dá pra falar que a gente tem uns trabalhos dignos da série CSI. Assim. CSI em São Paulo não é nada longe. Não é nada longe, são coisas que às vezes pela perícia a gente consegue chegar, que daria pra ser um episódio daqueles que
que a galera fica vidrada. Mas tem um detalhe, no CSI eles fazem um caso por episódio. Quantas vezes fazem um caso por dia? Então, né? Exatamente. Por isso que talvez eu corrobore O com a cara sua olha a teoria. mancha de sangue e fala assim, ele nasceu não sei o que, ascendente em escorpião. E já vem o GPS do suspeito lá. Vamos lá buscar ele, né? Os caras ficam 15 Aqui. dias dedicados ali, né? É. Vamos olhar o desse cara. Bom, a gente citou os casos mais chocantes anteriormente. Inclusive, o que você cita do criminoso, do garoto. Não sei nem se é compatível chamar de criminoso uma criança. Eu também não sei. chocante pra gente. Que possuem traços de psicopatia. Muitos desses casos, os mais terríveis, têm relação com a psicopatia. E vocês que trabalharam diretamente em casos onde contou com atos psicopáticos, de psicopatas, existem alguns fatores comuns neles? Existe alguma forma de identificar um comportamento psicopata antes dele ir às vias de fato? Assim, eu acho que pra gente entrar profundamente nesse tema sobre uma pessoa ser psicopata, né, é um aspecto psicológico, psiquiátrico, que eu, com minha formação, não tenho condições Isso mesmo. de avaliar, né. Entretanto, né, aquele caso que eu citei, da menina que foi estuprada, tudo, né, esse é um caso em que, com o decorrer das investigações, né, inclusive com um banco de dados de DNA, com um belo trabalho da equipe de investigação lá do DHPP, ele será, né, não sei se já foi ou se vai ser ainda, mas provavelmente será processado em 5 casos de estupro, sendo que 3 a gente sabe que ocorreu num período de pelo menos 10 dias. E pelo que o pessoal da investigação levantou, assim, né, ele tinha um certo maneira de fazer as coisas, né, nesse tom de... Ele fingia ser morador de rua, ele falava pra família uma coisa, sendo que ele estava fazendo outra. Então, assim, né, eu não consigo falar que ele era um psicopata, mas diante de tudo ali que a gente estava vendo, né, Você consegue observar eu, com meu conhecimento leigo, eu falaria fácil que E ele tinha tudo pra virar talvez um serial killer, né? E o que é bom, né? Que na primeira oportunidade a gente conseguiu já tirar ele de circulação, pelo menos. Acredito que homicídio foi só que ele tinha cometido. Eu acho que se a gente começar, é até um exercício, né? Se a gente começar também a se dispor, a querer olhar, eu acho que a gente identifica. Eu acho uma área interessantíssima, não sou aprofundada em psicopatia, né? Você tem aí algumas características que depois você vai só concordar quando você observa, né? Você fala, então aquele ego, ele é muito egocêntrico, ele no fundo faz questão de que saibam que foi ele, né? Agora falando do menino que matou a menina de 9. Ele tem 86 passagens pela assistente social por agressão a outras meninas. Esse menino não estava dando um mega sinal de que ele era um psicopata? Esse menino não estava mostrando que ele tinha um desvio psicológico? Esse menino, eu não sou advogada dele, mas assim, não consegui nem olhar para ele quando ele estava lá no saguão do DHPP. Mas ele não pediu um socorro? 86 vezes você passou pela assistente social por agressões. Por agressões. Como que ninguém viu isso? Então, fazendo essa meia-culpa, eu acho que tem pessoas que também não querem ver. Porque depois, ou por querem aparecer, aparece lá na imprensa falando o quê? Eu vi, meu vizinho não era lelé, ele era meio pancado mesmo. Realmente ele fazia uns negócios, ele matava animais, ele, né? É óbvio que ninguém vai ficar olhando pro outro e falar assim, você é psicopata. Mas eu acho que tem sinais que a gente acaba até que ignorando, né?
E são leituras de psicopata. Esse menino aí, ele pediu socorro, ele pediu ajuda da maneira violenta dele, mas ele pediu atenção. Né? É um assunto muito bacana de... A longo prazo a gente sempre consegue observar características de qualquer tipo de pessoa, da pessoa boa e da pessoa que pode causar algum mal para a sociedade. Nesse momento que a gente falou das psicopatias e de casos mais chocantes, e em parte o interesse em saber se vocês têm para todos os casos a mesma satisfação de resolução, ou aquele mais demorado é o mais bacana, ou aquele que é mais próximo de algum prazo. A satisfação na hora de concluir um caso é sempre a mesma ou às vezes já teve algum gostinho especial? Para mim, a satisfação tá quando você é cobrado no local do que aconteceu. E aí, perícia, o que aconteceu aqui? E você, com os elementos que você tem, você fala assim, olha, eu acho que é uma faca larga. É sério, me emociona. Eu acho que é uma faca larga, a pessoa se machucou e não sei o quê. Ai, que bonitinho. E aí vem o resultado e fala assim, caramba, achou uma faca, era uma faca larga, o cara se machucou, passou por não sei aonde. Eu acho que não é nem questão de tempo. É questão de você ser cobrado no local. E aí, o que aconteceu aqui, perícia? Você, com os elementos, você joga e depois você tem exatamente o que você falou. Você fala, mano, eu tô ficando boa nisso. Uhum. É isso que eu gosto de fazer. Não tem algum outro fator que não desce na Não, satisfação? eu acho que esse ponto que a Thelma pegou é um ponto comum, assim, que é justamente aquilo que a gente estava conversando antes, né? Você vai estabelecendo suas hipóteses ali, né? Aí chega um momento que você fala, ó, aquela hipótese que eu imaginei era aquilo, né? Isso é uma satisfação que faz parte ali do nosso dia a dia e que é muito gostoso mesmo, né? E assim, né, tem esses casos que você se envolve até um pouco mais. E quando esses casos são resolvidos, também tem aquele gostinho extra especial, né? Porque... Tem algum que você relembra agora? Esses 4 que eu tinha comentado, mais chocantes, né? Uhum. Teve um deles que assim, foi a perícia que resolveu esse caso, porque tinha uns armários abertos, né? E eu fiz uma coleta dos puxadores das portas de armários, né? Que era uma coleta que eu não saberia se daria resultado ou não. Foi uma aposta, né? E veio um perfil de DNA. Né? A pessoa que forneceu aquele DNA, né? Aquele material genético que estava ali, ela chegou até a ser conduzida lá para o departamento de homicídios, só que ela negou o crime, né? E foi solta, né? Porque não tinha nada contra ela. A sorte foi que eles tinham recolhido uma roupa, né? Daquela pessoa. E aí depois de um tempo, bateram, fizeram o confronto e o DNA que estava naquele local era o DNA da roupa da pessoa, que já tinha ido lá e negado tudo. Então, nesse caso, você não tem nem o que ela fala mais, entendeu? Isso mesmo. Agora uma pergunta de cunho puramente pessoal. Vocês enfrentam casos que são horríveis, que a gente evita, como eu disse, toda a entrevista, mas eu quero saber, antes de vocês colocarem o distintivo no bolso, você calibrar a sua câmera, o que vocês fazem em casa para se motivar e sair bem, para não ter nenhum problema pela frente? Ouvem uma música, fazem um shake? Eu tenho praticado um exercício que tem dado muito certo. Meu carro virou meu confessionário. Então, o trânsito me faz muito bem, né? Eu gosto do trânsito de São Paulo, que é a hora que eu organizo minha mente. E tem funcionado. Eu só agradeço, né? De um tempo para cá, eu sou uma pessoa muito fácil de lidar, né, cara? Não sou uma pessoa extremamente fácil de lidar. Eu sou uma pessoa que eu não estouro com facilidade. Sou uma pessoa que eu não agrido verbalmente os outros, né? E aí alguém me falou assim, olha,
eu devia começar a tomar um remedinho aí, né? E aí eu comecei a fazer um exercício de agradecimento mesmo. Eu agradecer de estar indo para o meu plantão, que é o que eu gosto de fazer, que é o que eu quero fazer, que é o que eu quero continuar fazendo. Então, assim, tem funcionado, por enquanto tem funcionado. Eu acho que qualquer ritualística que vá te ajudar, para mim tem funcionado. No meu caso, assim, eu acho que o que me motiva é que eu não vejo exatamente só como o meu trabalho, assim, né? Eu vejo como uma missão, assim, sabe? Do tipo, temos que descobrir o que aconteceu, temos que descobrir a verdade, né? Eu acho que você parar pra pensar ali que algo aconteceu e depende do meu trabalho para que saiba o que aconteceu, né? É uma motivação, né? Porque se você parar pra pensar, às vezes as condições, assim, né? Muita gente ia falar, não vale a pena, não vale a pena. Às vezes desanima, né? Só que a gente tem a oportunidade de fazer uma coisa que é descobrir uma verdade sobre um crime, né? Sobre o que aconteceu ali. É um privilégio estar perto pra É um privilégio, né? compor uma equipe. Exatamente. Sensacional. Gente, muitíssimo obrigado pelo papo de dentro para fora sobre os hábitos pessoais até os hábitos profissionais. Isso é muito sensacional. Thelma, muito fera. Léo, muito fera. Tem redes sociais pra gente seguir? Eu tô no Instagram como Thelma Rocha Forense. Não? Tô iniciando aí meu Instagram profissional, tá como @operitocana, com K-A-N-A. 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 Kanashiro, né? Kanashiro, É bacana isso aqui. Gente, muito obrigado por acompanhar essa conversa nas nossas redes sociais oficiais e no nosso canal do YouTube. Tem muitas outras que abordam diversos fatores das aventuras na história. Eu sou o Wallace Ferrari e vou ficando por aqui. Até!